Prezados e prezadas estudantes, nesta unidade, Fundamentos Filosóficos da Educação, Concepções Educacionais do fascículo Fundamentos Filosóficos da Educação do professor Antônio Vidal, apresenta, em seu conteúdo, várias indagações, conceitos e propostas acerca da filosofia da educação. Essa proposta, ela está vinculada ao período histórico compreendido entre os séculos XV e XVIII, conhecido pelos historiadores como Idade Moderna. Este período de 4 séculos testemunhou, dentre outros fenômenos, a consolidação do capitalismo mercantil, a descoberta de um enorme continente e a exploração do mundo, o surgimento dos estados nacionais, o triunfo do racionalismo e do antropocentrismo. Grande parte das estruturas que movem o mundo que conhecemos hoje foi criada nesse momento, o que inclui o nosso próprio país. Por isso, é um período fundamental para o nosso entendimento acerca das concepções educacionais vigentes. Sendo assim, apresento algumas indagações. Em que sentido a filosofia se relaciona com a educação? O que o autor, nesse caso o professor Antônio Vidal, quer dizer com filosofia da essência? O que você compreendeu da filosofia do sujeito? O que caracteriza a filosofia da existência? Como as pessoas são percebidas na filosofia da razão histórica? Partindo destas indagações, apresento alguns conceitos para instar os nossos pensamentos. Processo educativo, educação, filosofia e ciência. Processo educativo, entendido na sua forma institucionalizada, ou seja, vinculada ao processo de ensino, é perpassado por diferentes saberes, entre os quais podemos destacar os que se situam nas dimensões biológica, sociológica, psicológica, econômica e filosófica. Educação, prática coletiva essencial à sobrevivência humana. Aqui, o professor Antônio Vidal, ele apresenta uma concepção e, nesse caso, eu a transformo. Ele fala que cada criança, eu pontuo, todos nós, sujeitos humanos, nascemos e somos obrigados a passar por um longo processo de formação. Ou seja, esse longo processo de formação vai até ao período da morte de cada sujeito. Temos à nossa disposição um longo acervo de informações, conceitos, valores que deverão ser assimilados para que ela se torne, ou seja, para que nós nos tornemos humanos. Essas práticas podem ocorrer em vários espaços distintos. Na rua, na igreja, na família, na escola. São permanentes. Quando ocorrem no interior da escola, se realizam ou pressupõem, que se realiza de forma organizada e fundamentada, a partir do currículo escolar, com apoio nos resultados das várias ciências, inclusive da filosofia. A filosofia, como nós já vimos nas unidades anteriores, é uma forma de conhecimento que o homem inventou no seu processo civilizatório. Diferente da ciência, a filosofia não visa a compreensão de um pedaço da realidade que foi delimitado para ser investigado.
O saber inaugurado pelos gregos visa a explicações significativas do mundo. Ninguém vive em um mundo que não lhe faça sentido. A filosofia, naquilo que lhe é próprio, dispõe dos meios necessários para preencher essa lacuna. A ciência, no contexto a ser investigado, diferentemente da filosofia, pressupõe, de certa forma, concepções filosóficas que, em uma última instância, também orientam sua atividade. E subjacente à atividade científica, existem valores, interesses, escolhas, convicções não confessadas. O cientista também poderá perguntar pelo sentido daquilo que está fazendo em termos de sua relação com o homem, com a sociedade e com a natureza. Nessa hora, a filosofia poderá ajudá-lo também. Mas como assim? Poderá ajudar no sentido da transformação, da humanização. O diálogo entre a filosofia e a ciência poderá ser importante. É o que advogam muitos pensadores contemporâneos. A filosofia também poderá ser importante à prática educativa? Sim, se ela for entendida a partir de dois aspectos básicos que a caracterizam, que é a filosofia crítica e a atividade, na construção de novas significações. A crítica visa evidenciar os limites das representações e significações que estão a orientar as nossas ações no mundo. É crítica, é atividade questionadora dos paradigmas pedagógicos cristalizados com o tempo. Haja vista que no decorrer de todo o processo histórico, não numa perspectiva linear e sim dialógica, os paradigmas, eles se transformam. Eu quero destacar que essa transformação, ela não está ligada a uma concepção moderna, e sim num sentido transformador, a partir do contexto social, político e econômico do qual os sujeitos estão inseridos. Então, hoje, quando nós paramos e pensamos de que forma que a escola pública, ou seja, o currículo, as políticas que estão subjacentes no currículo escolar afetam, como que elas têm afetado a escola, comparada a um período de 10 anos, de 15, 20. Aqui também é importante fazermos, essa crítica, nos perguntando como foi a educação escolar dos nossos pais, dos nossos filhos e também a nossa, e como que está sendo. Então, a partir dessa atividade questionadora, ela sempre vai estar provocando, indagando os paradigmas pedagógicos, que são cristalizados com o tempo, ou não. E a atividade que visa a construção de novas significações, que atualizarão nossas representações do mundo e do homem. Dessa forma, a filosofia na sua relação com a educação pode ser vista do ponto de vista do processo e dos conteúdos que embasa concepções filosóficas da educação, a serem questionadas e recriadas, de acordo com os interesses e expectativas presentes no universo educativo. As suas dimensões, ou seja, as duas dimensões, elas são complementares, mas vivem numa tensão permanente,
pois o homem nunca para de questionar nem de recriar seu mundo. E as significações que a ele dá, nesse caso, a significação educativa. Daí a importância de sempre estarmos fazendo uma reflexão crítica acerca das concepções pedagógicas que estão imbricadas no contexto, né? Ou seja, nas vivências, nos diversos espaços escolares, seja no espaço público ou até mesmo privado da escola. A filosofia, em relação à educação, como é de sua natureza, vive uma tensão permanente, ou seja, ao mesmo tempo em que empresta as representações de significação do homem e do mundo para a ação educativa, também questiona quando julga estar, né? Quando julga estar numa ação desatualizada em relação ao seu tempo ou aquilo que possa ser importante para a sociedade no contexto histórico. Então, nós podemos dizer que existe um paradoxo entre a filosofia e a educação, porque ao mesmo tempo que a educação ela é representada por meio de uma filosofia, a própria filosofia vem e faz a sua indagação crítica, principalmente. Aqui nós trazemos, né, a concepção essencialista. Logo no início eu destaquei que a filosofia ela tem início com os gregos e ainda continua a se desenvolver e ainda continua a se desenvolver, né? Até mesmo por todo o acervo cultural que nós herdamos, né? Que a humanidade herdou. Então, ou seja, a base filosófica, né? Que perpassou toda a história da humanidade, ela continua até nos dias atuais. A gente pode observar que várias das concepções pedagógicas, elas têm como base os filósofos, né? Principalmente os filósofos da antiguidade. Estamos culturalmente marcados por essa ideia de essência. Quantas vezes você já não se dirigiu a alguém recusando uma proposta, comportamento, ação, com a justificativa de que ela iria contra a sua essência, contra os seus valores, contra os seus princípios? Com aceitação, você poderia afetar algo que lhe é sagrado, iria ferir alguma coisa de muito importante da sua existência, ou seja, iria comprometer o seu próprio ser. Aqui eu apresento uma imagem para vocês pensarem sobre a essa proposta, né, da filosofia, né, ou seja, da concepção essencialista. Mas qual seria a pertinência dessa reflexão? Para que buscar o ideal de homem, uma essência escondida para além do mundo das aparências? Compreendendo a forma perfeita de homem, poderíamos orientar a nossa existência no mundo. Mas aí vem uma outra indagação. Existe uma forma perfeita de homem? Você já pode perceber que os demais animais da natureza não precisam se preocupar com o seu agir. Tudo é determinado pela natureza. E nós? Qual que é a diferença do homem, ou seja, a nossa, com a dos animais? É justamente a produção de sentidos, a transformação.
seja social, seja política, econômica, filosófica, antropológica. Em contrapartida, por mais que os estudos apontam a inteligência dos animais, eles não têm a capacidade de produzir sentidos, de produzir histórias, de se constituir por meio, de valores, como nós, humanos. O homem, entre os demais seres existentes, é aquele que precisa organizar sua ação no mundo, através dos valores que vai criando e dizem o que é importante ou não. Se não fizer isso, ele se acaba, se perde, pois já não vive mais sob suas determinações inflexíveis da natureza. Uma vez que se descobre a perfeição possível para o homem, isto é, se é que existe essa perfeição, é necessário que ele oriente a sua existência para aquela finalidade, que, segundo os filósofos essencialistas, não é uma mera criação humana, mas algo possuidor de realidade, de existência própria. A filosofia do sujeito. Como eu já apresentei no início dessa unidade, sobre as revoluções que marcaram e que marcam a idade moderna, e que forjam uma nova ordem social, principalmente, a burguesa. A filosofia do sujeito, ela vem trazendo uma das preocupações presentes na sociedade, que é a necessidade de se construir uma nova base para a produção de conhecimento sobre o mundo. O que vemos, antes de tudo, são conceitos criados. É o período antropocêntrico, ou seja, o homem como centro do universo. Essa fase, ela se contrapõe à anterior, que é a da Idade Média, a teocêntrica, em que tudo se explicava a partir de Deus, uma essência eterna. Vários filósofos, cada um ao seu jeito, participam dessa tarefa. Aqui nós destacamos o Descartes, o Bacon, Locke e o Kant. Vamos dar ênfase ao Kant, considerado um dos filósofos mais importantes. Segundo ele, se houvesse um mundo das essências, uma perfeição a ser seguida, o homem não a conseguiria conhecer. Kant mostrou em seu pensamento que o homem é um inventor do mundo, pois criou o conceito de que tudo existe. Ele é dinâmico, criador, ativo, ou seja, produtor de cultura e de história. Para o filósofo alemão, que também influenciou as teorias de Piaget em sua pedagogia, a razão não tem poder para alcançar uma essência existente para além das aparências. Kant parte do fenômeno, daquilo que se apresenta a nós, e a partir daí, com alguns meios que a razão dispõe, vai criando os conceitos e, com isso, vai ordenando o mundo através das representações simbólicas que cria. Quando nós chegamos aqui, já encontramos um mundo pronto e organizado, pois nossos antepassados foram criando os conceitos e etiquetando com palavras tudo o que havia. Dessa forma,
A razão não apenas expressa uma realidade transcendente, mas também cria o que existe. O sujeito, enquanto razão criadora de conhecimentos, é o centro. A filosofia da razão histórica. Por volta do século XVIII, surge um novo filósofo propondo uma inovadora forma de pensar, que é o Hegel. Ele mostra a importância da história e da sociedade no processo de criação do conhecimento. Advoga o fato de que o homem não existe isolado, realizado no seu labor reflexivo, mas faz parte de algo muito maior que o transcende, a história e a cultura. Por mais que possamos refinar os nossos instrumentos de conhecimento, perceberemos que a realidade sempre é de forma parcializada. Hegel trará uma visão orgânica das representações que podemos criar sobre o mundo. Por fim, a filosofia da existência, de Sartre, que é um filósofo contemporâneo francês, que dizia que a existência precedia a essência. Uma posição exatamente oposta àquela que discutimos na perspectiva essencialista clássica. Não concebe o filósofo francês que possa existir uma essência antes que as pessoas nasçam e vivem. Para ele, o homem surge no mundo e nele passa a realizar sua existência. Quando nasce, não é possuidor de nenhuma essência. Esta se constrói aos poucos, se faz durante o seu viver. A essência não vem antes que as pessoas possam experienciar suas vidas, mas depois. Por isso mesmo, Sartre afirmará que a existência vem primeiro. Nascemos, crescemos, vivemos, convivemos, passamos por tristezas, alegrias e desilusões. É no interior dessas experiências que vamos definindo nossa existência. Ela passa a existir como consequência do nosso viver no mundo e com o mundo, ou seja, nos constituímos por meio do outro. Assim, encerro essa primeira parte e, em seguida, nós vamos dar continuidade às perspectivas pedagógicas que surgem a partir dessas filosofias.